fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? Ele dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, e os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém. Podem tomar assento. Libertos da religiosidade. Esse é o título da nossa mensagem desta noite. Marcos, ele tem um jeito de escrever que nós chamamos assim de resumo. Ele trata do Evangelho, é o primeiro escrito do Novo Testamento, e ele escreve de maneira bastante resumida. Ele não enrola, ele vai direto no assunto, escreve aquilo que Deus orientou que dentro da personalidade dele era o importante, e assim ele traz o relato que nós chamamos de Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo 6, ele traz Jesus vindo para Nazaré. Vocês sabem que Nazaré é a cidade onde Cristo passou a infância, a adolescência
E praticamente toda a vida de Jesus foi passada em Nazaré. Embora não tivesse nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém. De Belém ele foi ainda bebê levado para o Egito. Do Egito ele volta e ao voltar os seus pais vão morar, residir em Nazaré. Então em Nazaré ele viveu a maioria do seu período de vida aqui na terra. E ali ele não era conhecido, Jesus não era conhecido em Nazaré. Ele passou o seu período de infância, como qualquer criança, seu período de adolescente, como qualquer adolescente. Depois começou no trabalho pesado, como qualquer homem trabalhador dessa terra, ele trabalhou, então era um cidadão comum, como os demais. Mas quando o Marcos coloca ele voltando para Nazaré, ele ali já havia então se manifestado dentro daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. O Deus encarnado então agora chega o momento de se apresentar a Israel. Então os primeiros milagres de Jesus não foi feito em Nazaré. No capítulo 6 você encontra Jesus entrando em Nazaré já com uma certa fama. Ele já estava famoso. Ele começa a pregar o seu evangelho fora de Nazaré. Agora ele chega em Nazaré. E ao chegar em Nazaré, ele chega então, como era o seu costume, ele vai para a sinagoga, e na sinagoga lhe dão oportunidade, e ele então começa a pregar o evangelho em Nazaré também. E ali então o escritor Marcos nos informa que ali houve uma rejeição a Jesus. Os patriotas de Jesus o rejeitaram. Os patriotas, os conterrâneos de Jesus, aqueles que viram Jesus crescer entre eles, correr entre eles, ter uma vida normal entre eles, começaram a se escandalizar e perguntar: mas da onde veio tanta sabedoria para esse daí? Da onde saiu sinais miraculosos para esse daí? Sabe qual é a grande dificuldade? O ser humano, ele quer ensinar a Deus. O ser humano, ele se coloca como professor, fala: não, olha, eu vou ensinar a Deus, como que Deus vai fazer uma obra, e aí sim eu vou aceitar a Deus. Não, desse jeito aí, esse Jesus que andou no nosso meio, que cresceu no nosso meio, que as irmãs dele estão aqui no nosso meio, os irmãos dele também estão aqui no nosso meio, a família dele está aqui no nosso meio. Não, não é desse jeito assim que a gente está esperando o Messias. Nós temos um entendimento, um conhecimento, uma promessa do Messias, mas o Messias que está na minha cabeça, na cabeça nossa, é um Messias que vai vir do céu, sabe, todo bonitão. Não, não é desse jeito aí. E o ser humano se coloca então como professor e não como aluno. Eu vou ensinar Deus como é que Ele vai trabalhar no meu lugar, aí eu vou aceitar, porque eu que ensinei Deus a fazer. Um homem chamado João Calvino, ele disse o seguinte, que existe em Deus aquilo que ele chamou de acomodação. O que é acomodação? É vir e falar na mesma linguagem do homem. Para que o homem possa entender, então ele vem e fala na mesma linguagem do homem. Jesus Cristo se tornou homem, o Deus se tornou então, o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio e falou dentro da linguagem do homem. E ao Deus fazer isso, o homem então não aceita, porque Deus desceu a um nível que ele não fala: não, espera aí, desse jeito eu não aceito. Dentro dessa conversa aí, Jesus Cristo teve um assunto com um homem chamado Nicodemos.
E ele então começou a falar para Nicodemos, e Nicodemos não acreditou. E Cristo falou para ele assim: olha, se eu estou falando com você em linguagem humana e você não entende, estou falando com você em linguagem terrena e você não acredita, que dirá se eu falar contigo em linguagem espiritual? Então, quando Deus se acomoda ao homem, o homem não acredita porque Deus está se acomodando ao homem. Mas se Deus falar numa linguagem celestial, aí o homem também não vai acreditar e muito menos compreender, porque Deus está falando numa linguagem espiritual que o homem não compreende. E aí então os seus patriotas não o aceitam, e ao não o aceitar, então o apóstolo aqui, o escritor Marcos, o escriba Marcos vai falar assim que Jesus Cristo então começou a pregar na circunvizinhança de Nazaré. Logo que Nazaré não aceita, então ele vai para as outras cidades circunvizinhas. Alguém quer apagar a tua luz? Não fique discutindo com quem está querendo apagar a tua luz. Ninguém vai apagar a tua luz, vai pregar em outro lugar. Não apagaram a luz de Cristo porque rejeitaram ele, bem pelo contrário, ele brilhou ainda muito mais em outros lugares. Assim nós devemos agir também. Jesus ensinou: olha, se vos perseguirem em uma cidade, fuja para outra, mas não pare de pregar, não deixe de pregar, não deixe a luz que há em ti ser apagada por ninguém. Ninguém vai apagar a tua luz, você vai brilhar em outro lugar. Então Jesus começa a pregar nas cidades circunvizinhas, e ao mesmo tempo Marcos vai nos informar que Jesus pega e envia alguns de seus discípulos, seus apóstolos, de 2 em 2, a pregar também em várias cidades. Então a fama de Jesus vai crescendo, o evangelho vai crescendo, o evangelho vai se tornando notório e vai invadindo outros lugares. Se alguém rejeita, Deus envia para outros. Não tem esse negócio que a obra vai morrer, que o evangelho vai morrer, que vai perecer porque alguém se escandalizou com o evangelho, não. O evangelho vai fazer a obra em outro lugar, Cristo vai fazer a obra em outro lugar, e ali então houve um crescimento da obra de tal maneira que quando esses apóstolos voltam para Cristo, sabe o que Cristo faz? Nós estamos sobrecarregados, cheios de serviço, não temos tempo nem de comer, vamos para um lugar deserto? Vamos se retirar e vamos para um lugar deserto, a fim de descansar um pouco, porque muitos nem tempo para comer tinham, nem tempo de se alimentar dava. Só que ao mesmo tempo que Marcos nos informa isso, ele também nos informa que existiam curiosos e olhos neles, olhando bem firmemente para eles. E eles então copiam, sabe? Eles então capitam. Olha, Jesus Cristo saiu daqui e está indo para tal lugar. Quando Jesus chega lá, a multidão já estava lá. Não adianta querer apagar a luz da igreja. A luz da igreja sempre vai brilhar e sempre vai ter alguém vendo essa luz e indo atrás dessa luz. Então, quando Jesus chega lá, junto com os seus discípulos, agora ele sai de Nazaré e muda de lugar, mas lá já estava a multidão atrás dele. E ali então, no capítulo 6, Marcos vai nos informar que Jesus Cristo faz a sua primeira multiplicação dos pães. E aquela multidão se alimenta desse pão, e depois de alimentar essa multidão, Jesus manda os seus discípulos subirem em um barquinho para mudar de lugar de novo. O pensamento era: vamos para um outro lugar, aonde vai ser dado a continuidade do ensinamento para os discípulos e para os apóstolos.
Mas mais uma vez, o escritor nos informa que alguém ficou de olho e também copiaram para onde Jesus foi com os seus discípulos. E quando eles chegam lá do outro lado do lago, lá estava a multidão esperando Cristo. E ali então, Jesus começa novamente a ensinar, porque ele olha para a multidão e vê a multidão e tem compaixão da multidão. E é dentro desse cenário agora então que vem Marcos para de falar dos milagres e traz um ensinamento. Porque todos os milagres de Cristo têm dentro do milagre uma pedagogia, algo didático, um ensinamento. Porque Jesus realiza um milagre, através do milagre ele ajunta a multidão e agora então ele vai fazer a aplicação prática dos seus milagres, o ensinamento da doutrina do reino. E aqui então agora vai ter dentro da nossa mensagem, introduzido então um grupo que não é introduzido aqui no capítulo 7. Que é introduzido logo no começo de todos os evangelhos. É um grupo chamado de grupo dos fariseus e dos escribas. Esse grupo aqui é um grupo terrível. É uma turma aqui que é pior do que aquilo que eu disse para vocês no começo da introdução. Que tem gente que se acha professor de Deus. Esse grupo aqui é um grupo por excelência nisso que eu tenho falado para vocês. É um grupo por excelência em se achar que é professor de Deus. Olha, é um grupo que não respeita ninguém, não respeita nem Jesus. Veja só, eles chegaram aqui, versículo 1, e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Era uma equipe bem paramentada, vários fariseus e escribas, e eles têm em si uma doutrina, eles têm um embasamento doutrinário. Eles não vêm assim de maneira ignorante, não. Eles têm um ensinamento que a princípio parece bom, a princípio parece que tem fundamento. Existe um fundamento até teológico dentro da mensagem desse grupo. E esse grupo, eles são tão impertinentes, olha, eles são tão petulantes, que eles não querem saber de nada. Talvez você chega num lugar assim e ainda pensa, bom, eu não sou daqui, vou sentar no último banco, e vou ficar na minha, porque eu não sou daqui. Estou chegando aqui, estou caindo aqui, ninguém me conhece, ninguém sabe nem o meu nome, vou chegar e vou me sentar no último banco. Não, esse grupo não tinha isso daí não. Eles chegaram e foram sentar logo na frente, em volta de Jesus, bem no primeiro lugar. E eles não foram lá para aprender não, eles foram lá para ensinar. Sabe, não é aquele negócio lá, olha, nós estamos mexendo com um camarada que multiplicou pão para uma multidão. Não, eles não estavam nem aí. Eles não queriam nem saber. Estamos mexendo com um sujeito que está na caminhada não sei quantos anos. Então vou chegar aqui bem pianinho, pisando macio, sem fazer muito barulho, pegar o último banco. Não, eles foram lá e já chegaram repreendendo. Quem que eles foram repreender? Os discípulos. Os discípulos de quem? Os discípulos de Cristo. Não deram na mínima para o mestre. Foram repreender os discípulos. Você já parou para pensar que antes de ir para o evangelho ninguém foi falar com você, mas no dia que você decidiu ir para a igreja, aceitar Cristo, veio um monte de gente para te ensinar coisa errada, que é contra a palavra? Você já prestou atenção nisso daí?
Rapaz, eu era jovem, comecei a ler a Bíblia e fui para a igreja. Na mesma semana foi um cara na minha casa. E falou um monte de coisa contra os crentes. E eu ouvi aquilo e pensei, mas cada coisa, hein? Mas Deus é tão bom, que em menos de uma semana, aquele sujeito que foi lá em casa, apareceu no culto da igreja, culto simples da igreja que eu ia, e caiu endemoniado lá. Caiu endemoniado lá para os crentes expulsar o demônio dele. Sabe que essa turminha, eles não aparecem aqui, eles são figurinha carimbada. Se você for olhar aqui, o Marcos, você vai ver eles lá, falando para Jesus assim, Jesus, por que nós e os discípulos de João ainda estava vivo, João Batista, estamos jejuando e você e os seus discípulos não? Eles sempre vão aparecer na Bíblia no status de professor, chamando a atenção, estendendo o dedo. Você encontra eles lá, falando para Jesus, Jesus, você não está vendo o que os discípulos estão fazendo, não? Eles estão invadindo a seara e colhendo na seara, mas a lei permitia entrar na seara e colher alguma coisa na seara do vizinho e colher alguma coisa para comer. Mas sabe qual era o problema, Jesus? É que esses teus discípulos estão fazendo isso num dia de sábado. Eles nem queriam saber se Jesus é o dono do sábado, eles queriam era atacar, acusar. Eles perseguiam Jesus em tudo quanto é lugar. E em tudo quanto é lugar, tinha uma equipe de fariseu e escriba perseguindo Jesus. Jesus entrou na casa de um pecador, foi almoçar e jantar com ele, foi lá salvar ele. Não, eles não queriam nem saber. Discípulos, vocês não estão vendo o que o mestre de vocês está fazendo? Está entrando na casa de pessoas pecadoras e comendo junto com elas. Eles eram petulantes, não queriam nem saber, não respeitavam a presença de ninguém. Agora eu quero chamar você para voltar lá nesse texto, fazer de conta que você está lá no meio dessa multidão, e sendo repreendido por esses fariseus e escribas. Vamos imaginar, imagina aí, você está lá. Qual que é o problema apresentado? Você está comendo pão sem lavar a mão. Existe uma tradição aqui, uma tradição dos anciãos, olha, tradição dos anciãos. Os anciãos confeccionaram, compuseram essas ordenanças para nós. E vocês estão aqui comendo pão sem lavar a mão. Você está contra a tradição. Aí você dá a seguinte resposta para ele. Tudo bem, senhor fariseu. Mas espera só um pouquinho. Um pouquinho antes de você chegar, Jesus Cristo lá do outro lado do lago, multiplicou os pães, fez um milagre. E deu pão para todo mundo comer, e lá ninguém lavou a mão, sabe por quê? Lá o povo estava lá há alguns dias já naquele lugar lá, e com certeza não tinha nem lugar para tomar banho, que dirá para lavar a mão. Aí o fariseu fala, não, vocês estão errados, rapaz. Olha, Deus me enviou aqui para ensinar vocês. Deus me enviou aqui, eu tenho conhecimento da lei de Moisés. E a lei de Moisés tem várias prescrições sobre alimentação, tem mesmo. Tem várias prescrições que o sacerdote tinha que lavar a mão, tem mesmo. Tem ensinamento que o sacerdote tem que passar perfume, tem toda uma descrição. Além desse monte de coisa da lei de Moisés, tem a tradição de homens importantes do nosso meio. Olha, graças a Deus que Deus me enviou aqui para ensinar você. Você está vendo um milagre, o teu mestre está fazendo um milagre, mas ele está errado, viu? Ele está errado, ainda bem que eu estou aqui para ensinar você. Mas a petulância deles não termina aí não.
Eles chamaram a atenção dos discípulos, e depois de chamar a atenção dos discípulos, e os discípulos não tinham base teológica para discutir com eles. Parece eu e você. Quando a turma pega a gente aí na rua, a gente fica sem chão, né? A gente não tem base para discutir com eles. E os discípulos não tinham base mesmo para discutir. Ficaram quietinhos. Agora então ele se volta e vai agora discutir com Cristo. Veja lá. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus. Perguntaram para quem? Para Jesus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Eles são tão petulantes que eles não foram lá para aprender com Jesus, eles foram lá para ensinar Jesus. É por isso que eu disse na introdução que tem gente que pensa que vai ensinar Deus. E Jesus é Deus. Mas o camarada chega numa arrogância tremenda, pensando que vai ensinar Jesus como trabalhar na igreja. O camarada fez, olha, o pastor de tal lugar fez uma campanha para os crentes receber dom espiritual. Mas aí Jesus atendeu a campanha do pastor e deu um dom espiritual. Para quem que ele deu um dom espiritual? Para uma irmã chamada Maria. Quem que era a irmã Maria? A nova convertida da igreja. Pronto. O primeiro que perseguiu ela foi o pastor que levantou a campanha. Sabe por quê? Porque aqui quem é o professor aqui sou eu. Deus tem que andar na minha cartilha. Ele tem que fazer de acordo com o que eu predeterminei. Escriba e fariseu, isso daí está invadindo a nós, está invadindo a nossa mente, está invadindo o nosso intelecto. Isso aí tem invadido a igreja pensa que ela é a bambambam, que ela é a detentora, tem toda a doutrina da igreja, tem assim, é bíblico a doutrina da igreja, o poder da igreja, a autoridade da igreja, mas a igreja não é professor de Jesus. Jesus não está subordinado à igreja que está subordinada a Jesus. Então, eles chegam e chamam a atenção de Jesus. Mas Jesus aqui nesse capítulo, nesse momento, ele sai da posição de mestre, ele sai da posição de cordeiro, ele sai da posição de sacerdote e toma a posição de juiz. Porque aqui no diálogo, ele toma a posição de juiz e condena os escribas e fariseus. Ele coloca os escribas e os fariseus no devido lugar. Você vem a mim com toda a petulância, pensando que vai me ensinar, porque você se encheu de uma tradição, você se encheu também de um escrito de Moisés, e pensa que com isso você vai me pegar e me colocar no canto da parede? Não. Porque eles estavam mexendo com alguém que transcende o entendimento, o pensamento. Eles fizeram os discípulos ficar calados? Fizeram, mas não vão fazer o mestre ficar calado, porque o mestre, além de ser mestre, ele é Deus, e além de ser Deus, ele é juiz de toda a terra. Ele conhece todas as coisas, e está escrito que ele pega o sábio na sua própria sabedoria. O cara se encheu de sabedoria para com essa sabedoria aprisionar Jesus, mas não tem sabedoria contra Jesus, não tem entendimento contra Jesus, porque Jesus, ele é, em primeiro lugar, ele é cumpridor da lei de Moisés. Porque aqui você voltando aqui no capítulo 6 de Marcos, você vê ali que Jesus usava uma roupa de acordo com a lei de Moisés, só que ia além. As pessoas que vinham até ele pediam para ao menos tocar na orla das suas vestes, e tocando na orla das suas vestes ficava curado.
Então era além de uma doutrina somente na letra. Na época, todo judeu versado na lei de Moisés e os próprios fariseus e escribas usavam a mesma vestimenta. Mas a vestimenta não tinha virtude nenhuma, sabe por quê? A vestimenta só cobre o exterior e o exterior e o interior. O interior das pessoas naquela época que usava aquela vestimenta que era uma ordenança da lei, mas não tinha o interior de acordo com o exterior. Era apenas uma capa, mas Cristo era diferente. Cristo tinha o exterior, Cristo tinha a lei de Moisés, Cristo cumpria a lei de Moisés, mas ia além disso. Cristo não tinha defeito, Cristo não tinha pecado, Cristo não cometia o pecado. Cristo era totalmente diferente de escribas e fariseus que andavam com essa vestimenta. Cristo tinha a vida interior verdadeira com Deus. E agora então ele se coloca como juiz e começa então o diálogo com os fariseus. Muito bem, primeira coisa, vocês ensinam uma doutrina que não é na realidade doutrina dos anciãos, porque ancião dentro da lei de Moisés é um posto para ser respeitado, é um posto para ser honrado. Mas vocês não estão ensinando doutrina de anciãos, coisa nenhuma. Vocês estão ensinando doutrina de homens, que não tem fundamento bíblico e nem fundamento divino. E Deus não está na mensagem que vocês mandam os outros obedecer. E além do mais, vocês mesmos não obedecem nada do que vocês mandam os outros obedecer. Vocês estão vindo aí com uma doutrina, mas que não é doutrina de Deus, é doutrina de homens. E sabe de uma coisa? Isso está profetizado lá em Isaías, está lá no Velho Testamento, está nos profetas. Em vão vocês me honram, em vão vocês me adoram, ensinando doutrina de homens. Jesus veio para nos libertar desse monte de doutrinas que inventam para nós, mas não nos dão a capacidade de nos tornar santo. O Evangelho é coisa diferente. O Evangelho entra no interior e muda o coração, muda o pensamento, muda a alma. O Evangelho coloca o homem no lugar certo, que é um lugar que tem que ter humildade, e através do Evangelho o homem se converte a Deus. Não é se encher de doutrinas, de moralista, e discursos, mais discursos morais. Que isso eles faziam no Velho Testamento, se enchiam de leis e mais leis, é como disse o profeta, é mandamento em cima de mandamento, é mandamento em cima de mandamento, é lei em cima de lei. Quanto mais lei se inventa, mais corrupto aparece. Veja só, no Brasil nós temos um costume legislativo de se arrumar muita lei. E quanto mais lei aparece, mais fiscal aparece para tomar dinheiro do empresário. Quanto mais lei se cria, vindo para o nosso meio, quanto mais mandamento a gente inventa na igreja, mais a gente peca contra aquilo que nós inventamos. Vai se enchendo de tanto mandamento, vai se enchendo de tantas leis inventadas por homens. Só que não para aí. Jesus Cristo vai levar eles para um canto assim, para uma parede, e fala assim: olha, vocês não fazem somente isso, vocês não somente inventam leis, mas vocês pegam, através da lei inventada de vocês, vocês vão lá e anulam a lei de Moisés. Daqui um pouco a gente está assim, inventando um monte de coisa para obedecer, mas quando olha para a Bíblia, fala assim: mas espera aí, rapaz, eu estou fazendo tudo isso e estou desobedecendo a Bíblia. E o que Jesus Cristo falou para eles? Olha, sabe o que vocês fazem? Moisés escreveu para honrar pai e mãe,
Mas vocês dizem o seguinte: se o camarada prometeu aquele dinheiro que ele ia gastar com o pai e com a mãe, dar de oferta na igreja, pode deixar sua mãe e seu pai morrer de fome e trazer o dinheiro para a igreja. Parece aí que uma igreja determinada, aí tinha um camarada processando a igreja aí, porque ele jogou na loteria, ganhou na loteria e deu o prêmio da loteria na igreja. Só que ele fez isso daí porque a igreja prometeu para ele que ele ia ficar mais rico ainda. Bom, primeiro, deveria se ensinar a não jogar na loteria. Jogou na loteria? Não quero um centavo seu, porque isso aí não é um dinheiro lícito. Mas como é para a obra de Deus, acha que é para a obra de Deus, aí promete para o cara que ele vai ficar mais rico. Ganhou 1 milhão, vai ganhar 3, porque você deu 1 milhão na igreja. Aí o camarada ficou pobre, não ganhou, lógico, Deus não está nesse negócio. Aí ele foi lá e abriu um processo contra a igreja. Bom, está cheio dessas histórias por aí. Mas por que o homem cai nisso daí? Aquilo que nós chamamos de ganância. Ele acha que Deus é homem para fazer negociata, que Deus está fazendo negócio, que Deus precisa de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Quem precisa da tua oferta aqui é o templo, é a igreja. Mas tudo dentro de uma ética, de uma moralidade, dentro de um lado espiritual. Não é cancelar a Bíblia por causa do seu dinheiro. Então, eles cancelavam o mandamento de honrar pai e mãe por causa de um voto do adorador que ofereceu então aquilo que ia gastar com o pai e a mãe de dar na igreja. Então pode deixar o pai e a mãe morrer de fome. É aquilo que o salmista disse: um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro. E Jesus então aqui está chamando a atenção e colocando eles no devido lugar. Pois bem, então eles chamaram a atenção dos discípulos, chamaram a atenção de Cristo. Cristo então agiu à altura, conversou à altura, e agora ele chama novamente a multidão. Jesus agora chama a multidão, porque eles tinham lançado um ensinamento na multidão. Um ensinamento que era contrário ao ensinamento de Cristo. Então Cristo coloca as coisas no devido lugar e chama a multidão e ensina agora a multidão. Ouça, nada que vem fora contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai do coração. Aqui Jesus Cristo, ele vai de maneira bem sutil, de maneira assim, bem comendo pelas beiradas, como diz o mineiro. Ele vai então agora entrar no assunto da lei de Moisés. A lei de Moisés que prescrevia o ensinamento sobre animais puros e impuros, sobre o que o judeu poderia comer e o que não. Então Jesus Cristo aqui vai trazer uma reinterpretação do Velho Testamento e dizer: a partir de agora, todas as comidas são puras. E é um ensinamento que vai ser colocado no Novo Testamento por Paulo, pelos apóstolos, pelo Novo Testamento. Toda a comida agora é purificada. É lógico que nós não vamos partir para o exagero. Nenhum exagero é defendido nas Escrituras. Não é porque ele então agora purificou todas as comidas que você vai começar então, pode comer barata. Não tem nada a ver com isso daí. Tem tanta coisa boa para você comer, você não precisa comer barata, rapaz. Não precisa partir para exagero. Nem o exagero que existia na lei de Moisés e nem o exagero que existia nos gentios. Você tem que buscar um meio termo, um caminho do meio.
Porque na realidade, o que Jesus Cristo vai ensinar aqui sobre purificação aqui, não é, na realidade, purificação dos alimentos, isso daí é o de menos. Porque dentro das Escrituras, Paulo vai ensinar assim que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz de espírito, alegria no Espírito Santo. Não é questão de comer e beber. Sabe o que ele vai ensinar aqui? Depois que Jesus Cristo aqui termina essa discussão, Jesus Cristo muda de lugar de novo. E para onde que Jesus Cristo vai agora? Ele vai para a Galileia dos gentios. O que era a Galileia dos gentios? Um lugar que esses camaradas aqui a princípio não foram. Os fariseus e escribas não foram para a Galileia dos gentios. Eles ficaram lá e voltaram para Jerusalém. Mas por quê? Porque dentro do ensinamento deles lá, e esse ensinamento tem um respaldo na lei de Moisés, lá na Galileia dos gentios, quem mora lá é impuro. Sim, se você for ver a lei de Moisés, é isso aí mesmo. Gentio, dentro do texto aqui com a mulher da Galileia, Jesus Cristo vai falar assim, olha, eu fui enviado para os judeus. Eu não vou pegar no pão do filho e deitar para os cachorrinhos. Sabe o que Jesus Cristo estava falando aqui? Jesus Cristo estava falando aqui algo que era um ensinamento corrente e correto também dentro do judaísmo. Gentio é cachorro, gentio é imundo, gentio é impuro. Mas Jesus sai do lugar e vai para a Galileia dos gentios, e lá ele atende uma mulher Ciro-fenícia, que é uma gentia. Atende ela, sara ela, atende o pedido dela. Sabe o que ele está dizendo aqui? Agora ele está dizendo aqui o que ele quer ensinar. Ele não está querendo ensinar sobre comida, ele está querendo ensinar que todas as nações vão receber o Evangelho. Não tem mais esse negócio de dizer assim, judeu é filho e gentio é cachorro. O Evangelho não tem isso, o Evangelho não faz essa distinção. A lei de Moisés fazia, mas o Evangelho não faz. E os camaradas estão querendo ensinar Jesus. Mas você sabe que a mensagem dos fariseus ficou tão impregnada na cabeça dos discípulos. Marcos não relata, mas Mateus relata. Depois que Jesus terminou todo o diálogo, os discípulos foram diante de Jesus e falaram, mestre, você não sabe que com essa conversa daí, você escandalizou os fariseus? Eles ficaram escandalizados. Até os apóstolos estavam querendo ensinar Jesus a trabalhar. Que dirá eu e você, hein? Sabe, a mensagem do fariseu fica arraigada no nosso subconsciente. Fica lá dentro. Ficou de tal maneira que Pedro, para pregar na casa de Cornélio, precisou Jesus dar uma visão para ele e falar, encher um lençol de tudo quanto é animal imundo dentro da lei de Moisés, falar para ele, Pedro, levanta, mata e come. Qual que foi a resposta de Senhor, desde a minha meninice, nunca entrou comida impura na minha boca. O camarada andou 3 anos com Cristo, e os 3 anos não tirou a mensagem do fariseu da mente dele. Ele estava com a mesma mensagem do fariseu, esse povo é imundo. Não é discussão de carne, não é discussão de alimento, é discussão que o Evangelho é para todas as nações. E Pedro não havia compreendido, Pedro não havia entendido, a igreja de Jerusalém não havia compreendido, não havia entendido. E Pedro então prega na casa de Cornélio, abre a porta do Evangelho para os gentios, porque Jesus Cristo tinha prometido isso para ele, eu te darei a chave do reino dos céus. E ele então usa a chave, que é a autoridade, abre a porta do Evangelho para os gentios, mas a mensagem do fariseu não saiu da mente dele. Sabe por quê? Lá em Gálatas você encontra Paulo falando assim, olha, quando Pedro chegou em Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque ele não andava de acordo com o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque ele fazia acepção de judeu e gentio.
Na realidade, a mensagem do fariseu nunca saiu do coração de Pedro. Ela está aí no teu coração? Ela está aí em você? Jesus Cristo aqui no texto, Ele libertou a gente da mensagem do fariseu. Ele libertou a gente da religiosidade. A religiosidade tem atrapalhado pessoas, tem atrapalhado a igreja, tem trazido um monte de ensinamento que não é bíblico, que é colocado no lugar da Bíblia e que anula a Bíblia. E nós temos que ter maior cuidado. Nós temos que ter cuidado com isso, amém? Deus te abençoe e te guarde.